Você já se sentiu como se estivesse gritando no deserto da vida, onde ninguém ouve, onde tudo parece seco, solitário e sem sentido? João Batista sabia exatamente o que era isso. Ele foi literalmente a voz que clamava no deserto. Mas mais do que um pregador solitário, João era um mensageiro de transformação. Ele foi chamado para preparar o caminho para algo maior. E talvez, assim como ele, você também tenha sido. João não buscava fama, aplausos ou reconhecimento. Ele vivia de forma simples, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, vestia-se com peles de camelo e, ainda assim, multidões vinham até ele. Por quê? Porque sua mensagem tinha poder. Porque ele era coerente. Porque havia verdade em sua vida. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Era isso que ele dizia. Não era uma mensagem doce ou agradável aos ouvidos, mas era o que as pessoas precisavam ouvir. João Batista nos lembra que não há mudança verdadeira sem confronto com a verdade. Ele nos desafia a olhar para dentro, a deixar para trás os caminhos tortuosos, os vícios emocionais, os medos paralisantes, os ciclos que se repetem. Mas o mais impactante sobre João não foi o que ele fez, foi o que ele sabia. Ele sabia que seu papel era apontar para algo, ou melhor, alguém maior que ele. É necessário que ele cresça e que eu diminua, disse João ao falar de Jesus. Essa é uma das declarações mais poderosas da fé. Em um mundo que nos ensina a crescer, aparecer e ser a estrela principal, João nos ensina a recuar com propósito, a entender que grandeza, muitas vezes, é saber sair de cena quando for a hora. Quantas vezes nós tentamos controlar tudo, sermos o centro, mantermos o protagonismo mesmo quando a alma já está exausta? João nos convida a confiar no processo. Ele cumpriu sua missão com coragem, pagou o preço por sua fidelidade e foi fiel até o fim, mesmo quando isso significou perder a liberdade e depois a vida. Mas seu legado, esse ninguém pode apagar. João Batista nos mostra que mesmo no deserto, é possível ser relevante. Mesmo longe dos palácios, é possível transformar vidas. Mesmo em silêncio, é possível deixar uma mensagem que ecoa por gerações. A pergunta é: o que você tem feito com a sua voz? Você pode estar passando por um tempo de deserto, mas não se esqueça, o deserto também é lugar de chamado, de preparação, de clareza. E talvez, como João, Deus esteja te levantando não para ser aplaudido, mas para ser voz. Voz que acorda, que sacode, que aponta o caminho. E aí? Você está pronto para ser essa voz? Se João Batista fosse alguém dos nossos dias, certamente não teria um feed bonito, nem seguidores impressionados com seu estilo. Ele incomodaria, provocaria, chamaria a atenção não pela aparência, mas pela autoridade da sua mensagem. Porque João não falava para agradar, falava para transformar. Ele entendia que ser voz de Deus no mundo é muitas vezes caminhar na contramão do aplauso. E aqui está algo que nos faz refletir profundamente. Quantas vezes deixamos de falar o que é certo por medo de rejeição? Quantas vezes nos calamos diante de injustiças? Nos omitimos em situações onde deveríamos nos posicionar com firmeza? João nos desafia a sair desse lugar de neutralidade confortável. Ele era radical, mas não no sentido agressivo, e sim no sentido de ir à raiz. Ele não pregava mudanças superficiais. Ele chamava para uma transformação interior real. João sabia que sua missão não era eterna, mas enquanto durasse, seria intensa. Ele viveu com propósito. Cada palavra que dizia era carregada de urgência, como se soubesse que o tempo era curto, porque era. João não teve um final glorioso aos olhos humanos. Foi preso por denunciar um pecado e decapitado por um capricho. Mas até o fim, ele manteve sua integridade. Ele escolheu agradar a Deus, não aos homens. E aqui está uma das maiores lições que podemos tirar. A verdadeira grandeza não está em quantos nos aplaudem, mas enquanto permanecemos fiéis à missão, mesmo quando o preço é alto. Ser voz, hoje, exige coragem. Coragem de se levantar em meio ao caos, de manter a essência quando tudo à nossa volta grita por superficialidade.
de preparar caminhos para algo maior que nós mesmos. Talvez você esteja se perguntando: mas quem sou eu para ser voz? A verdade é que Deus sempre usou pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. João Batista não era um sacerdote de renome, nem fazia parte do sistema religioso da época. Ele era um homem separado, alguém que ouviu o chamado no silêncio do deserto e respondeu. E isso basta. Você não precisa de fama, palco ou multidão. Precisa apenas de um coração disponível, de uma vida alinhada com o céu. João não apenas falava, ele vivia o que pregava. E essa é a diferença entre um eco e uma voz. O eco apenas repete, mas a voz carrega essência, vida, peso e propósito. Em um mundo sedento por verdades que libertam, o seu testemunho pode ser exatamente o que alguém precisa para recomeçar. Você pode ser a ponte entre alguém e Jesus. Pode ser o preparo para um encontro transformador. Como João, você pode não ver o impacto completo da sua missão agora, mas isso não a torna menos poderosa. A pergunta continua ecoando. Você está disposto a ser voz, mesmo que o palco seja o deserto? Seguimos caminhando com João, e agora o deserto já não parece tão árido. Aos olhos naturais continua seco, isolado, difícil. Mas, espiritualmente, torna-se um altar. O lugar onde Deus fala, molda e envia. João nos mostra que o deserto não é castigo, é preparação. E talvez esse seja o ponto que mais desperta a nossa consciência. Será que não estamos tentando evitar justamente o lugar onde Deus quer nos preparar? Vivemos em um tempo onde tudo precisa ser rápido, confortável, imediato. Mas os processos de Deus raramente seguem essa lógica. João Batista passou anos em silêncio, antes de surgir em cena com autoridade. Anos de anonimato, de escuta, de obediência. Enquanto o mundo seguia seu curso, ele estava sendo lapidado por Deus. E aqui está uma lição poderosa. O tempo escondido não é tempo perdido, é tempo de construção. É no secreto que Deus forja os seus mensageiros. É na solidão que ele sussurra direções que ninguém mais ouviria. É no deserto que aprendemos a depender dele e não de aplausos, de resultados, de validação externa. João não precisava de fama porque já tinha propósito. Ele não se guiava por relevância, se guiava por obediência. E isso nos faz pensar: temos sido fiéis no deserto? Temos aceitado o tempo de silêncio como parte do chamado? Ou o temos rejeitado, fugido dele? João nos mostra que a fidelidade no oculto é o que sustenta a autoridade no público. Ele não buscava ser voz, ele era a voz, porque se tornou um com a mensagem. Seu impacto não foi medido em curtidas, mas em transformação. Ele preparou corações, abriu caminhos, abalou estruturas. E tudo isso sem tentar ser alguém além do que Deus o chamou para ser. João nos liberta da obrigação de impressionar. Ele nos ensina que o maior impacto acontece quando deixamos Deus ser visto através de nós. E há um detalhe final que não podemos ignorar. Mesmo Jesus reconheceu João como o maior entre os nascidos de mulher. O próprio Filho de Deus honrou aquele que abriu espaço para ele. Isso nos ensina que ninguém que vive para apontar para Cristo será esquecido. Pode não receber honras humanas, mas receberá a recompensa divina. A eternidade se encarrega de exaltar o que o mundo despreza. Então, e você? Está disposto a ser essa voz, mesmo que o cenário não seja o ideal? Está pronto para transformar seu deserto em altar? Quando olhamos para a vida de João Batista, percebemos que ele não foi apenas um mensageiro. Ele foi o sinal. O próprio estilo de vida de João era uma pregação viva. Sua aparência simples, seu jeito direto, sua ousadia em confrontar até reis, tudo apontava para um coração inteiramente rendido à missão. João era um lembrete gritante de que viver para Deus custa caro, mas vale cada renúncia. E isso nos leva a uma pergunta desconfortável, porém necessária. O quanto temos nos comprometido com o chamado que Deus nos deu? Temos sido vozes que anunciam verdades ou apenas ecos de opiniões vazias? João nos mostra que não se trata de quantidade de palavras, mas da qualidade da entrega. Quando ele disse, "Eu sou a voz do que clama no deserto", ele estava dizendo, "Minha identidade está no que anuncio.
não no que conquisto. Ele não queria glória para si. Ele queria preparar o caminho para o Rei. E isso é libertador. Porque em um mundo onde todos correm para serem vistos, João nos ensina o poder de desaparecer para que Cristo apareça. João não teve medo de falar a verdade, mesmo quando isso o levou à prisão. Ele denunciou o pecado, confrontou o sistema, incomodou quem estava acomodado. Ele sabia que sua vida não era sua, era de Deus. E quem vive assim não tem medo do preço. João não buscava aceitação, buscava fidelidade. Ele não adaptava a mensagem ao público. Ele chamava o público ao arrependimento. Mas talvez o momento mais marcante da sua jornada tenha sido quando ele viu Jesus e declarou: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Naquele instante, João entendeu: minha missão está cumprida. Ele não precisava mais ser o centro. Ele tinha cumprido seu papel de apontar para o verdadeiro Salvador. Que humildade, que clareza, que grandeza. João Batista nos inspira a viver com propósito, a falar com ousadia, a servir com humildade e a morrer com honra. Ele foi um elo entre o Antigo e o Novo Testamento, uma ponte entre a promessa e o cumprimento. Ele abriu espaço para Jesus e, ao fazer isso, entrou para a história como um dos maiores exemplos de entrega total. Você está pronto para ser essa ponte? Para ser voz? Mesmo quando o custo é alto? Mesmo quando a plateia é pequena? Mesmo quando o eco demora a voltar? Porque quando a voz é de Deus, ela nunca se perde. Ela ecoa na eternidade. Encerrar essa jornada sobre João Batista é reconhecer que sua vida foi muito mais que uma missão cumprida. Foi um legado eterno. João não viveu para si, e é justamente por isso que sua história ainda fala. Sua voz, embora silenciada por um ato de injustiça, jamais foi apagada. Porque quando se vive para algo maior do que a própria existência, a vida transcende a morte. João foi o elo entre o silêncio profético de 400 anos e a chegada do Messias. Ele rompeu o vazio com uma mensagem viva, urgente, inegociável. Ele não era apenas o prenúncio de uma nova era. Ele foi a confirmação de que Deus ainda fala, ainda chama, ainda envia. Hoje, vivemos em tempos barulhentos, cheios de vozes que disputam nossa atenção. Mas o que falta é exatamente o que João foi. Uma voz com propósito. Uma voz que não ecoa vaidade, mas verdade. Uma voz que não se curva ao sistema, mas se dobra diante de Deus. Uma voz que prepara o caminho para Jesus nos corações que ainda estão no deserto. Talvez Deus esteja te chamando para ser essa voz, para viver com mais intencionalidade, para abandonar o medo de rejeição, o desejo de controle, o apego à aparência. Talvez, assim como João, você não entenda todos os detalhes, mas sabe, eu preciso obedecer. Se João nos ensinou algo, foi isso. Não espere as condições perfeitas para cumprir o seu chamado. O palco dele foi o deserto, o público às vezes hostil, o fim aparentemente trágico. Mas o céu se abriu sobre ele. A aprovação que João carregava não vinha da terra, vinha de Deus, e isso basta. Você não precisa ser perfeito, não precisa ter todas as respostas, só precisa estar disposto. O mundo não precisa de mais ruídos, precisa de vozes que carreguem o peso da verdade, que apontem para Jesus, que preparam corações, que fazem o que precisam fazer, mesmo que ninguém veja, porque o céu sempre vê. Seja essa voz. Porque quando Deus encontra alguém disposto, o deserto vira púlpito, o silêncio vira mensagem, e a história muda para sempre.